Olá, amigo e seguidor do Almoçando com Feijão. Segunda-feira, próximo das 17 horas, já estamos classificados para as quartas de final, só aguardando o resultado do jogo entre México e Bélgica. E a nossa notícia de hoje, que vamos refletir sobre ela, é sobre as mentiras que os políticos contam são piores que fake news, diz especialista. Professor da Universidade Exeter, no Reino Unido, e autor de estudos sobre fake news e fast-checking, ou seja, checagem de informações, Jason Heifler foi um dos palestrantes do 13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Abrage, que começou na quinta-feira, dia 28, e terminou no sábado, dia 30 de junho, em São Paulo. Ao jornal Estado de São Paulo, ele diz que talvez haja um certo exagero em torno das fake news e que devemos nos preocupar mais com a desinformação espalhada pelos políticos na época eleitoral. Perguntado pelo Estadão por que estamos exagerando, o Jason Heifler respondeu: tenho trabalhado com fake news desde as eleições de 2016 com meus parceiros Andy Glass e Brandon Needham. Inicialmente tínhamos o mesmo nível de pânico e preocupação que muitos outros tinham, mas, ao olhar mais cuidadosamente, podemos ver que as notícias falsas são uma parte relativamente pequena do consumo de notícias geral da maioria das pessoas. Estão muito concentradas em um segmento do eleitorado, com a intenção de voto provavelmente bem estabelecidas. Não quero dizer que a desinformação não é um problema, mas o que ela vai ser muito mais problemática são as imprecisões, exageros e as mentiras que os políticos estão concorrendo a cargos nacionais podem dizer sem maiores consequências. Isso é uma ameaça mais séria ao poder que as informações evidentemente falsas publicadas por pequena quantidade de sites. E questionado ainda sobre o fast-checking, ou seja, checagem de informações que foram atacadas por conservadores, a pergunta é: como isso influencia na percepção das notícias falsas? E a resposta foi: é um problema. Acontece o mesmo nos Estados Unidos. É uma clara tentativa de tentar desacreditar a fonte para desacreditar a mensagem. É só um problema que o fast-checking vai enfrentar. Cabe aos chegadores ter certeza de que estão suficientemente embasados e cientes dos próprios viés para ter certeza do que estão avaliando a veracidade das declarações de políticos de todo o espectro ideológico. Essa é a melhor defesa, fazer um fast-checking de alta qualidade. Todo mundo sabe que o fake news sempre existiu, só que devemos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a propagação desta estranha tendência, que é um acontecimento bastante velho, com novas denominações que são notícias alternativas, também conhecidas como pós-verdade. Em resumo, tudo aquilo que o magnata não gosta ou não lhe cai bem, sua negação ou targiversação da realidade começou a ser uma constante desde a própria cerimônia de posse, que contou, como demonstram as fotografias, com menos presença do que as de Obama em 2009 e 2013, apesar de ele ter afirmado que as imagens tinham sido manipuladas. Então, nós percebemos que o presidente Donald Trump tenta colocar em prática um dos ensinamentos de um dos chefões do nazismo, Goebbels, que era responsável pela propaganda, que nos ensinou que uma mentira repetida 1000 vezes acaba se transformando numa verdade. E olha, os meios de comunicação de hoje parecem que também já estão indo nesta onda, porque muitas vezes não checam. Eu mesmo, muitas vezes, tenho quase caído, ou algumas vezes tenho até caído nas fake news. Mas isso não é novidade, como eu disse. Aqui no Brasil,
Isso faz parte do nosso dia a dia. Casos como das notícias que envolveram a vereadora do PSOL, Marielle Franco, assassinada alguns meses atrás, não são novos no país. Basta a gente revirar o baú da história para encontrar exemplos de fake news que miraram principalmente políticos e governantes, desde a época do Brasil colônia. Já no século XVII, jornais populares com notícias falsas conquistavam leitores, principalmente na França e na Inglaterra. Com pequenos textos de um parágrafo, as reportagens abordavam os mais curiosos no assunto. Um deles aconteceu por volta de 1780. Foi dada a notícia que foi capturado um monstro no Chile parecido com um dragão. Durante meses foi aguardada a chegada do navio com a criatura Europa, e isso também nunca aconteceu. Um outro caso aconteceu agora já no século XX. Nos conta o vereador e ex-prefeito do Rio, César Maia, revela no seu livro Política e Ciência, de 1988, publicado pela editora Raven, que 500 pessoas espalhadas em vários botequins repetindo a mesma frase fazem um estrago e disseminam um boato. Ele lembra das eleições municipais de 1996, que deu uma agidinha ao seu candidato a prefeito, Luiz Paulo Conde, para derrotar Sérgio Cabral, que hoje está na cadeia. César pediu um assessor que colocasse 150 pessoas em bares tomando cafezinho, dizendo: eu soube que o Cabral vai renunciar. E aí, o que aconteceu? O Conde foi eleito. Querido amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com a primeira edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.